Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e juntos, hoje, nós vamos estudar mais um pedaço importantíssimo da Epístola de Efésios, a carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. Nós temos estudado aí durante as últimas semanas sobre como um novo povo, uma nova humanidade escolhida por Deus, formada entre judeus e gentios, devem se comportar uns para com os outros. Baseado no versículo 21 do capítulo 5 de Efésios, onde a palavra de Deus nos ensina, nós temos que nos sujeitar uns para com os outros. Paulo vem nos ensinando então esse novo modelo de comunhão entre esposa e marido, entre pais e filhos e entre senhores e empregados ou senhores e escravos, tá? E nós vimos aí na aula passada quais eram os deveres dos filhos. E hoje nós vamos estudar quais são os deveres do pai. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana na presença do Espírito Santo de Deus. O Senhor tenha realmente guardado a vida de vocês, protegido, sustentado, tenha derramado sobre vocês graça e misericórdia, muito perdão, muito amor, que vocês possam ter aplicado durante a semana tudo que vocês estão aprendendo aqui no canal Gospel Tech 316. Tudo aquilo que vocês estão aprendendo nessas séries, nessas lições, esses estudos, né? Tanto estudo lá do início, quando eu comecei, foi o estudo do Alicerces Firmes, como depois nós falamos aí, conversamos e aprendemos sobre escatologia, né, bíblica, sobre as coisas que irão acontecer nos últimos dias. E agora, essa síntese do evangelho que Paulo manda a carta à igreja de Efésios, e ela transita por várias outras igrejas, inclusive nas nossas vidas nos dias atuais. Amém, queridos? Espero que vocês realmente estejam aplicando na vida de vocês, na prática, tudo aquilo que vocês têm aprendido, tudo aquilo que eu tenho aprendido na palavra do Senhor. Bom, pessoal, eu gostaria de estar orando com vocês para nós darmos início à nossa lição de hoje. E onde você estiver, se puder, feche seus olhos. Se não puder, amém. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós exaltamos, glorificamos, nós adoramos teu santo, único e exclusivo nome, ó Deus. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és aquele que nos formou, sonhou conosco, Pai, que nos escolheu, Senhor, que nos elegeu para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Tu és aquele que a cada manhã, ó Pai, nos dá a oportunidade de mais um dia de vida, poder estar olhando para ti, estar olhando para a tua palavra, Senhor, aprendendo mais da tua vontade para nossas vidas, aprendendo mais, Senhor, a como nos comunicar, a como nos comportar, a como nós tratarmos e amarmos aqueles que estão próximos de nós, os nossos próximos. Meu Deus e meu Pai poderoso, que o Senhor possa ficar conosco nesses momentos, nesses minutos que teremos, ó Pai, da Tua palavra de regozijo, Senhor. Que eu possa ministrar em nosso coração a Tua palavra, que possa nos dar sabedoria e entendimento. Um espírito, Senhor, de sabedoria e entendimento, assim como Paulo, Senhor, pede pelos Efésios, Senhor, na carta dele. Muito obrigado, Senhor, que nós te agradecemos e lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, nossa aula de hoje vai ser a lição número 23, os deveres dos pais, ok? Então, na aula passada, como sempre, foi a lição 22, nós vimos aí dos versículos 1 ao 3 do capítulo 6, ok? E nós vimos nesses três versículos aí do capítulo 6, do início, né? Quais são os deveres dos filhos. Então, nós vimos aí que Deus nos chama através da palavra dele e pelo exemplo, a exercermos autoridade nas vidas dos nossos filhos.
Então nós, pais, devemos, através da palavra de Deus e de exemplo em nossas vidas, exercer autoridade na vida dos nossos filhos. E isso não é para mantê-los debaixo do nosso poder, né? Mas para quê? Para capacitar os nossos filhos a serem pessoas autocontroladas, pessoas que vivem livremente, mas sempre debaixo da autoridade de Deus. Nós temos que ser capazes, né, fazer com que nossos filhos entendam o que é ser obediente, o que é ser submisso ao Senhor, à autoridade de Deus. Vimos também que os filhos devem ser obedientes e submissos aos pais, a nós, pais, pelo mesmo princípio que as esposas que nós estudamos também são submissas aos maridos. E qual é esse princípio? Primeiro princípio, por amor ao Senhor, por amor a Jesus Cristo. Então, quando elas são submissas aos maridos, quando os filhos são submissos aos pais, eles estão então executando aquela preliminar de ter primeiro o amor a Jesus, e primeiro amar a Jesus, porque eles amam a Cristo, porque eles amam a Jesus, então eles são submissos. E nós vimos também sobre as 3 facetas da obediência, né. Nós vimos que nós devemos ensinar aos nossos filhos que a obediência deve ser o quê? Imediata, ok? Quando nós dermos uma ordem, a criança, ao filho, deve obedecer naquele mesmo momento. Nós vimos que eles têm que cumprir a ordem por inteira, integralmente. Quando nós damos uma ordem para nossos filhos, nós temos que deixar bem claro aquilo que nós estamos ensinando e pedindo para que nosso filho possa então obedecer integralmente, inteiramente essa ordem. E vimos que o principal de tudo, né, essa obediência deve ser o quê? Uma obediência que vem de dentro do coração, de dentro da alma, uma obediência interna, porque não adianta o filho simplesmente obedecer às nossas normas, às nossas regras, aos nossos conselhos, mas dentro do coração ficar remoendo, com, é como se tivesse é, rebeldia no coração, raiva, rancor. Estou fazendo isso, mas estou sendo obrigado a fazer isso. Eu obedeço aos meus pais, eu sou obrigado, mas não gosto. Não. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos serem obedientes, submissos, mas de coração, ok? Vimos também que a tarefa fundamental de nós, pais, é treinar o coração dos filhos nos caminhos da sabedoria de Deus. E esse treinamento tem que ser dado, tem que ser ministrado com muita interação com eles e com muito amor, com uma comunicação seja aberta, seja bem honesta, ok? Então, dessa forma é que nós vamos estar ali ministrando no coração dos nossos filhos com muito carinho, com muito amor, muita atenção, aí de forma bem honesta, de forma bem aberta, para que eles entendam esse princípio que eles devem ter de obediência, ok, pessoal? Então foi isso o resumo que nós vimos aí na lição 22, na aula passada. E na lição de hoje, nós vamos ver aí o versículo 4, primeiro parte A, depois a parte B do versículo 4, sobre os deveres dos pais, ok? Então, William Berkeley, em seu artigo Pátria Potestas, nos dá um panorama da paternidade na época em que Paulo escreveu Efésios, ok? Então, nós temos que sempre, quando nós lermos as Escrituras, nós temos que entender qual era o contexto e quando o autor estava escrevendo aquele texto, ok? Temos que entender aonde ele vivia, qual época que ele vivia, quais eram os costumes, as culturas. Se nós tivermos essas informações, nós poderemos entender melhor aquilo que ele estava escrevendo, ok? Então, na época de Paulo, né, o pai romano, né, tinha o quê? Autoridade total sobre a sua família.
sobre sua esposa, sobre seus filhos. O pai poderia vender a família como escrava, ou até mesmo fazer eles trabalharem para ele como escravo em seus campos. Poderia tomar a lei nas suas próprias mãos, a lei romana, pois a lei assim lhe permitia. E podia castigar como queria, até mesmo aplicando a pena de morte ao seu filho, se desse. Estava tudo certo, né? Então vocês vejam por aí como os pais dessa época, né, onde Paulo estava escrevendo a carta aos Efésios, os pais que eram romanos, qual o poder que eles tinham em mãos, né, de fazer tantas coisas quanto quisessem com a sua família. Então é nesse contexto que nós vamos ver Paulo aqui pastoreando, Paulo aplicando princípios de Deus para que aqueles que se transformassem em cristãos, aqueles que acreditassem realmente em Cristo e no Evangelho, pudessem mudar as suas atitudes para com seus filhos. Então, comentando a respeito, John Stott diz que o pai cristão teria que ser e era completamente diferente, especialmente ao lembrar-se daquilo que Paulo escrevera anteriormente. O que Paulo escreveu? Que sua paternidade era derivada de um só Deus e Pai de todos, como está em Efésios 3, 14 e 15, Efésios 4, 6, que nós vamos ler agora aqui. Então, Efésios 3, 14 e 15 diz assim: Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. E Efésios 4:6 diz: Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ok? Então, aqui, ao instruir os pais como devem comportar-se com os filhos, Paulo não conclama a desenvolver sua autoridade, mas sim a contê-la. Ok? Como eu disse, pais tinham autoridade total sobre a família, sobre os filhos. Então ele poderia fazer o que ele quisesse e tudo estaria certo, estaria dentro das leis do Estado. Porém, aqui, Paulo, quando está ensinando, ele está ensinando ao contrário, para que eles, pais, pudessem o quê? Conter essa autoridade que eles tinham. Né? Ser mais o quê? Ser mais amorosos com os filhos. Nós ainda estamos dentro do princípio ensinado por Paulo em Efésios 5:21. Qual é o princípio? Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, né? Mas então, de que forma os pais estão sujeitos aos seus filhos? Porque parece até soar um pouco estranho. Os filhos têm que ser submissos aos pais. Mas Paulo está nos ensinando aqui que os pais também têm que se sujeitar aos filhos. Mas de que forma? Qual é a forma que nós pais devemos nos submeter, nos sujeitar aos nossos filhos? E aí Stedman nos explica o seguinte: por detrás deste refrear da autoridade dos pais, há o claro reconhecimento que, embora os filhos devam obedecer a seus pais no Senhor, não deixam de ter uma vida e personalidade só deles. De modo algum devem ser desrespeitados, explorados, manipulados ou humilhados por seus pais. Ok? Então, a resposta de como nós vamos nos sujeitar aos nossos filhos é não desrespeitando, não explorando, não manipulando ou humilhando eles. Ok? É dessa forma que nós estaremos nos dando aos nossos filhos. Vamos lá, a parte A do versículo 4, que diz o seguinte: Pais, não irritem seus filhos. Então, apesar dessa palavra original, pais, né, ser pateres, que aqui é traduzida,
inclui tanto o pai como a mãe, ok? E não se pode esquecer que é sobre o que? O homem, nós já aprendemos lá que o homem é o cabeça da sua família e principalmente repousa a responsabilidade da educação dos filhos. Então, segundo Hendricks, diz o seguinte: essa é uma questão importante que cada pai deve considerar. As mães podem aplicar as políticas e regras que regem a casa, mas a tarefa do pai é defini-las, ok? Então, queridos, tanto para mim como para outros pais, eu tenho certeza que nós vivemos hoje num mundo que os valores às vezes estão tão trocados, estão tão mudados, né, que nós não estamos fazendo o nosso papel dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família. Então, o que Paulo vem nos ensinar aqui é o seguinte: é que a mãe está geralmente mais tempo, passa mais tempo com os filhos, ela deve aplicar as políticas e regras da casa, ok? Corrigir, mas quem deve definir quais são essas regras é o pai. Por quê? Porque o pai é o responsável pela família, o pai é o cabeça do lar, o pai que vai ser depois cobrado perante a Deus sobre tudo o que acontece com a família. E o versículo, a parte B do versículo 4, né? Depois que Paulo fala, pais, não irritem seus filhos, fala assim, antes de irritá-los, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Né? Até falar, olha, em vez de você irritar seu filho, em vez de você explorar seu filho, você humilhar o seu filho, desrespeitar o seu filho, antes você faça o seguinte: crie ele, instruindo ele e aconselhando no Senhor. Então, essa instrução que Paulo fala aqui tem que ser uma disciplina equilibrada em amor e limites. Né? Tem que amar, mas impor limites. E o conselho do Senhor é o quê? É uma exortação e ensino. Ou, como o original grego sugere, né, colocar, embutir na mente das crianças, dos filhos, aquilo que é do Senhor. Colocar na mente as coisas que são do Senhor. Né? E segundo uma citação de John Stott, diz o seguinte: por detrás dos pais que ensinam e disciplinam seus filhos, há o propósito do Senhor. Certamente, a preocupação predominante dos pais não é apenas que seus filhos se submetam à autoridade, mas sim que através disto cheguem a conhecer o Senhor e a obedecer-lhe. Sempre o ensino e a disciplina de um lar cristão levam naturalmente, não artificialmente, mas naturalmente, o filho à aceitação pela criança do ensino e da disciplina do próprio Senhor Jesus. Então, John Stott, na verdade, está comentando o que aqui nessa citação? O principal objetivo de nós discipularmos, de nós disciplinarmos nossos filhos, não é para que eles sejam submissos a nós pais e nós tenhamos autoridade sobre eles. Mas o principal é que através desses ensinamentos e dessas disciplinas, eles venham naturalmente a ter aceitação pelas disciplinas do próprio Senhor Jesus. Né? Que através desses ensinamentos que nós temos que se refletem a um lar cristão, através disso eles possam mais para frente, quando amadurecerem, aceitar também a ser submissos à palavra de Deus. O Dr. Howard Hendricks resumiu em 7 pontos os princípios para a paternidade piedosa. Isto é, uma paternidade baseada no amor e respeito a Deus. Vamos ver agora
esse resumo desses pontos, né, esses princípios. Primeiro, então, providencie um clima acolhedor no lar. Isto é, uma atmosfera que promova a construção de uma relação pessoal com seus filhos. Isso significa gastar e investir tempo com eles, até que você os conheça e eles conheçam você. Tá? Então eu acrescento aqui ainda que além de nós termos que conhecer nossos filhos, e isso demanda tempo sim, porque a cada fase de idade que eles estão passando, estão amadurecendo, começam a ter ações diferentes, né, pensamentos diferentes. Então, para nós conhecermos exatamente aquilo que eles já estão pensando, estão querendo, o que, que eles estão se envolvendo, ele necessita de tempo, né? Então, você tem que ter um ambiente acolhedor dentro do lar para que eles sempre queiram o quê? Voltar para casa, né? Seja da escola, seja às vezes de um estágio, um trabalho, uma roda de amigos e colegas, eles têm que sentir dentro da casa deles, eles têm um acolhimento. E dentro da casa deles, eles têm o amor dos pais. Então, o segundo princípio é: seja um bom exemplo, ok? Viva as convicções transmitidas por você e admita quando cometer erros, mostrando assim que a graça de Deus está trabalhando em nós, todos nós. Seus filhos precisam ver que você é um humano e maduro o suficiente para aceitar a graça e perdão de Deus, ou seja, para entender que muitas vezes nós pais também erramos. Não são somente os filhos que erram, muitas vezes nós pais também erramos. E aí, quando nós erramos, nós temos que reverter isso aí, chegar até nossos filhos e falar: "Filho, eu errei. Eu pequei contra você. Eu falei algo que não deveria falar. Eu ensinei algo que não deveria ensinar. Eu fiz algo que você não deve fazer. E eu peço perdão para você. Me perdoa. Não faça isso que eu estou fazendo." Entendeu? Então nós temos que ser um bom exemplo. Mas se nós por acaso, alguma vez tropeçarmos e pecarmos, nós temos que ser humildes o bastante para conversar com nossos filhos, explicar a eles que nós erramos, pedimos perdão para Deus, que é para eles não seguirem esse exemplo que nós demos, ok? Terceiro princípio: permita uma emancipação gradual, né? Comece ainda cedo a dar aos nossos filhos responsabilidades, fazendo depois uma avaliação dos resultados. Então, a gente vai ajustando essa liberdade de acordo com o quê? Com a capacidade e a evolução de cada um, de cada filho, certo? Mas o projeto, né, de emancipação deve ser gradual, um pouco por vez. Vai soltando a corda um pouquinho e vai analisando para ver aonde seu filho tá, o que o seu filho está fazendo com essa liberdade gradual que você está dando a ele. Quarto princípio: proporcione um ambiente descontraído e informal. Gaste tempo criando um bom relacionamento. Isto fará com que os seus conselhos sejam ouvidos, talvez aceitos, né? Então, um ambiente descontraído e informal é um ambiente onde há alegria, onde há bate-papo, conversas e diversas coisas, não somente sobre as coisas de Deus, não somente sobre a palavra de Deus, mas sobre tudo aquilo que acontece no mundo, tudo aquilo também que nós podemos curtir que existe no mundo, ok? Não são todas as coisas que o mundo nos oferece que é tão ruim assim, e tudo é pecado. Existem muitas coisas que nós podemos fazer junto com nossos filhos, né? Como ir ao cinema, assistir a um bom filme, como ir de repente a um parque, ter diversão com ele no parque de diversões, e enfim, jogar jogos de tabuleiro, de mesa com os filhos, criar esse relacionamento informal. Outro princípio: estabeleça limites, né?
As crianças querem e precisam da segurança de fronteiras e restrições. Porém, não aceitarão seus limites a menos que saibam que são amados. Não amados somente por palavras, filho, eu te amo, filho, eu amo você. Não, não só por palavras, mas através da nossa atitude, através do tempo que eu estou gastando com meu filho, através da atenção que eu estou dando a ele, através do interesse verdadeiro e genuíno que eu estou dedicando a ele, nas coisas dele, né? Então, se eu der a ele esse interesse, esse tempo, né, ele se sentir realmente amado pelos pais, não, eu tenho certeza que meu pai me ama, porque eu tenho um convívio com meu pai. Então, se nós temos essa relação de amor para com os filhos, e os filhos entendem esse amor e acreditam nele, fica muito mais fácil nós estabelecermos o que? Limites, né? Fronteiras e restrições, com toda a certeza. Sexto princípio. Aplique a lei das consequências naturais. Então, discuta com seus filhos os prós e contras, né? Sempre converse com ele. Filho, se você fizer isso que você está querendo fazer, pode acontecer isso assim desse jeito ou pode acontecer aquilo, ok? E deixe que eles tomem suas próprias decisões e vivam os resultados, as escolhas que eles estão fazendo, né? Você está fazendo seu papel de instruir, de explicar, de dar conselho. Agora, a decisão final é deles. Agora, em alguns casos, é saudável que as crianças cometam erros e aceitem as consequências, né? Você sabe que o teu filho vai errar, você explicou para ele o que pode acontecer, ele decidiu por fazer, você sabe que vai dar errado, que vai ter uma consequência, mas contanto que estas consequências não causem nenhum dano grave ou permanente, você deixa ele fazer para ele o quê? Ele aprender, né? Então muitas coisas nós já fomos filhos também, já fomos crianças, adolescentes e tudo mais, nós aprendemos só depois que nós fizemos e vieram as consequências, né? Então nós como pais devemos o quê? Que temos muito mais experiências, né, que os filhos. Então nós devemos o quê? Através da sabedoria de Deus instruí-los, explicar os prós e os contras. Agora, se ele decide por fazer aquilo e a gente tem certeza que vai ser algo que vai dar errado, mas a consequência vai ser uma lição, ok. Agora, se a gente sabe que é algo que vai dar muito errado e que a consequência vai ser algo grave, então a gente não deixa, né? Aí a gente exerce realmente a nossa autoridade que nós temos como pais, fala, não, você não vai fazer. Bom, o sétimo princípio é: cerque seus filhos com uma fortaleza de oração. Ore sempre, confiando no Espírito de Deus, para fazer por seus filhos o que ele tem feito por você, por mim, por nós, ok? É muito importante sempre nós orarmos pelos nossos filhos, abençoarmos nossos filhos, pedimos que Deus possa sempre estar enviando os anjos dele para estar acampando ao redor dos nossos filhos, os guardando e os protegendo em nome de Jesus, ok? Então esses foram aí, né, os 7 princípios. Vou repassar bem rapidamente aqui. Primeiro, providencie um clima acolhedor no lar. Seja um bom exemplo. Permita uma emancipação gradual. Proporcione um ambiente descontraído e informal, gostoso. Estabeleça limites, regras, fronteiras. Aplique a lei das consequências naturais e cerque seus filhos com uma fortaleza de oração. Ok? Bom, Ray Steadman resume estes princípios da seguinte forma. Então, esses são os princípios para criar os filhos em uma relação de submissão mútua, ou seja, nós sermos submissos aos filhos e os filhos serem submissos a nós pais. Que forma? Então, nossa tarefa como pais é o de nos submeter aos nossos filhos, dedicando-nos ao processo do que? Amar, orientar, formar, ensinar e orar
por eles. Então, toda vez que nós estamos amando, orientando, formando, ensinando e orando por nossos filhos, nós estamos nos submetendo a eles. E a tarefa dos nossos filhos é o quê? Se submeter aos pais em atitudes e no coração. Então, ou seja, a tarefa dos filhos, quando se submetem, é obedecer de coração, obedecer com submissão, né? A nossa autoridade, que deve ser o quê? Firme, mas delicada, ou seja, com muita atenção, com muito amor. Então, aqui nós vamos ver agora algumas coisas práticas sobre o que fazer e o que não fazer com nossos filhos, né? Vamos aprender aí a disciplinar em amor de maneira prática. Então, disciplina, primeira coisa, nós temos que entender que disciplina é ensino e não é castigo. Quando somos incoerentes, a disciplina torna-se uma força bruta para levar os filhos a se adaptarem à nossa disposição. E isto fortalece a resistência dos filhos à autoridade, e assim são provocados a ira e irritação, né? Aquela primeira parte, a parte A do versículo 4 que Paulo escreveu, que nós vimos lá: pais, não irritem seus filhos, né? Então, sempre que nós não conseguimos ser coerentes, disciplinar nossos filhos com amor, com mansidão, com a palavra de Deus, e aí nós tomamos força bruta, então isso vai fortalecer aos poucos a resistência dos filhos à nossa autoridade, né? Por quê? Porque sempre que uma pessoa, um filho, talvez ele é espancado, né? Ele com certeza vai ser provocado a ira e irritação dele. Bom, então vamos lá. O que não fazer com nossos filhos? Nunca, jamais faça comparações entre você e seus filhos. Por exemplo, no meu tempo eu fazia assim, 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 assado. E agora? Tá vendo? Eu tinha a mesma idade que você, não fazia isso. Não. Por que não devemos comparar dessa forma? Porque realmente hoje em dia os tempos são outros, os tempos são diferentes, ok? E nós temos uma mentalidade e eles têm outra. Então nós devemos nos colocar, na verdade, no lugar deles e nos lembrar o que nós fazíamos na época deles, ok? Mas jamais fazer essa comparação. Eu, por exemplo, já fiz várias vezes isso com meu filho, né? Então, nós vamos ver aqui que várias coisas aqui do que não fazer, nós já fizemos, e nós devemos hoje fazer é o quê? Depois dessa lição, é aprender com a lição a não fazer mais, pedir perdão a Deus e pedir perdão aos nossos filhos. Bom, nunca jamais critique as áreas de fraqueza dele. Se você sabe quais são as áreas de fraqueza do seu filho, não fique criticando, expondo essas áreas. Procure, sim, fazer com que essas áreas onde ele tem certas determinadas fraquezas sejam o quê? Eliminadas, sejam fortalecidas, ok? Mas jamais critique essas áreas. Nunca jamais use condições, né? Que condições são essas? De negociações. Por exemplo, filho, se você fizer isso, eu te dou tal coisa. Filho, se você fizer isso, você ganha aquele outro. Senão você vai condicionar ele, né, a sempre só fazer, só obedecer se você der um prêmio para ele, né? Comparando aqui bem grotescamente, mas é como você adestra um animal de estimação, né? Você adestra ele com o quê? Com petiscos. Ó, se você ficar quieto aí, sentado aí, você vai ganhar isso aqui. Aí fica sentadinho lá e ganha. Petisco. Ó, deita, rola, tal, tal, tal. Tá? Petisco. Então, o animal de estimação fica condicionado. Ele sabe que ele vai obedecer por troca de alguma coisa, né? E isso não pode acontecer com nossos filhos. Eles têm que obedecer por amor a Cristo em primeiro lugar, depois por amor a nós, os pais. Então, nunca jamais humilhe, né, o seu filho na frente dos outros. Então, gritarias,
xingamentos, broncas na frente dos outros. Não faça isso. E nunca jamais discipline, né, quando você estiver com raiva ou zangado, porque provavelmente não vai dar certo. É sempre que nós estamos com muita raiva ou muito nervosos, nós nos descontrolamos e muitas vezes fazemos coisas que depois nós iríamos ou vamos nos arrepender. Então, quando a gente tiver muita raiva, muito zangado, muito irado, é melhor nós sairmos de perto, melhor nós pensarmos o que nós vamos falar e fazer com nossos filhos e depois fazer da maneira que Deus nos ensina. E por último, nunca espere perfeição deles. Né? E eu vou um pouco além. Nunca espere também que seus filhos sejam melhores que você. Ok? Sei que os pais querem e almejam sempre isso. Que os filhos possam ser melhores que eles, que nós. Mas às vezes isso não acontece. Então nunca espere isso deles. E agora nós vamos ver o que devemos fazer. Né? Então, o que nós vamos fazer? Sempre. Comunique que desobediência é contra Deus e que nós, pais, também estamos sujeitos à disciplina do Senhor. Né? Nós temos que falar com nossos filhos e eles têm que entender que nós disciplinamos e nós ministramos obediência e conselhos a ele, porque nós, pais, também estamos debaixo da autoridade de Deus. E nós estamos obedecendo a Deus. Né? E a ordem do Senhor é o quê? Que nós, pais, devemos disciplinar os nossos filhos. Que eles possam entender que, em primeiro lugar, devem amar a Deus e depois fazer tudo por nós. Então, Hebreus 12, do versículo 5 ao 11, está aqui no outro slide, diz o seguinte: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos e nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Amém, querido? Então, a correção faz parte de um relacionamento de pai para filho. Então, todos aqueles que realmente são filhos de Deus, Deus os ama, mas Deus os disciplina. Sempre que eles erram, Deus vai corrigi-los. E essa correção, essa disciplina, no momento em que ela é aplicada, ela realmente não é agradável. Ela é dolorosa na maioria das vezes. Porém, essa lição que nós estamos aprendendo com Deus vai nos tornar uma pessoa melhor lá na frente. É assim que nós também devemos agir com nossos filhos, ok? Então, o que fazer? Comunique ao seu filho uma expectativa positiva de obediência, né? Você conversar com seu filho e falar: filho, eu tenho certeza que eu te amo, você me ama e você vai me obedecer.
Depois, ajude o filho a avaliar a sua desobediência. Prepare uma situação melhor para que ele possa ser o quê? Testado novamente. Por quê? Ele errou, você viu o erro do seu filho, você o disciplinou, ok? Você ensinou a ele que aquilo estava errado, ensinou o correto. Depois, para ter certeza que ele aprendeu a lição, você prepara uma outra situação para ver se ele vai cair naquilo de novo ou não, né? O que mais? Permita a criança expressar seu ponto de vista. Então, sempre que nós chegarmos em nossos filhos e vimos alguma coisa de errado, vamos primeiro dialogar, conversar, né? Filho, por quê? Nós vamos ver aqui mais para frente, né? Não é nem por quê. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Não pergunte por quê, mas ah, pergunte o que você fez está certo, tá? Então, quando nós vamos aí conversar com nossos filhos, permitir que eles se expressem a nós, ponto de vista deles, pergunte a isso. O que você fez? Certo? Ok? Essa é a pergunta correta. Restaure a comunicação depois de discipliná-lo fisicamente, né? E discipliná-lo fisicamente é realmente isso que você está pensando, né? Ter aí sua vara, seu objeto aí, e você vai dar um castigo para ele físico, ok? Quem está me ouvindo aí hoje em dia pode até falar, né, que você está errado. Hoje em dia a gente não pode mais disciplinar nossos filhos dessa maneira física, não podemos nem sequer encostar a mão nos nossos filhos, né? Chama o conselho tutelar. Não, queridos. A palavra de Deus é bem clara. Nós vamos ver aqui em alguns provérbios que Deus fala que muitas vezes nós temos sim que disciplinar com vara, né? Com atos firmes, fisicamente, ok? Mas sempre que nós precisarmos disciplinar fisicamente nossos filhos, nós temos que depois restaurar a comunicação com eles. Não podemos ficar de cara fechada, não podemos ficar de mal, não. Vai disciplinar, mas se você vai começar a conversar com ele depois. Filho, você entendeu o porquê que você teve que ser disciplinado? Eu sei, filho, que está doendo. Vem cá, vem cá. Fica aqui, o pai vai estar junto com você, até a dor passar. Depois a gente vai orar junto, para você não fazer mais isso, né? Tem que ser assim. Lembre que o objetivo da obediência não é uma conformidade exterior, mas uma condição interior. Então, o objetivo de nós levarmos os nossos filhos a terem obediência não é só uma atitude que eles vão demonstrar para obedecer às regras e disciplinas, mas é algo que tem que estar no coração deles, tem que ser no interior deles. Bom, nós temos que reduzir ao mínimo os mandamentos para que nossos filhos possam viver de uma forma com mais liberdade dentro das fronteiras estabelecidas, né? Mas quanto mais regras, quanto mais mandamentos, pior. Separe sempre qualidade de tempo para seus filhos, né? De atenção e dedicação. E para cada crítica que você fizer ao seu filho, né, que você tenha 10 elogios, tá? Cada crítica que você fizer para ele, se você criticá-lo, que você tenha 10 elogios, 10 coisas que ele possa ser elogiado. Ok, pessoal? Então, essa é a lista de coisas que nós não devemos fazer com nossos filhos e o que nós devemos e podemos fazer com os nossos filhos. Quais os passos práticos agora, né, para aplicar a disciplina, né? Quais são esses passos? São 4 passos, tá? Então, o primeiro passo, vencer o que? O ensino. Então, você vai ensinar a criança que não deve mais fazer aquilo por causa disso, daquilo, daquele outro. Agora, para saber se a criança compreendeu aquilo que você ensinou, passa a repetir a instrução. Filho, olha, você fez isso aqui, tá errado, vai ter tal consequência. Você não pode fazer de novo, porque isso e aquilo. Você compreendeu?
Compreendi. Então repete o que eu falei, filho. Repete aí para ver se realmente você guardou, entendeu? Então, primeira forma é o ensino, e ver se a criança realmente compreendeu. Segundo, advertência, né? Então, não fique provocando a criança. É necessário que ela saiba que o próximo passo é a correção. Então, você ensinou a criança errou. Aí você vai chamar, vai conversar com ela e vai dar uma advertência para ela. Filho, vem cá. Você está sendo advertido porque eu te ensinei que não deveria fazer isso dessa forma. Você fez. Então não faça novamente. Só fale isso. Não faça novamente. Porque é assim, assim, assado que tem que ser. Ok? Ok. Então a advertência tem que ser essa. Né? Não vai falar, não, porque você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo, papapá, papá, e depois você não cumpre. Você faz várias advertências e não cumpre nenhuma. A criança vai ficar sem vergonha, ok? Então, no momento da advertência, que é o segundo passo, você seja bem direto, né? E bem franco com ela. Para ela saber que se ela vier a fazer novamente, aí vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Aí vem a correção, né? A disciplina em si é a correção. É o auge da disciplina, é a correção, ok? Então, Provérbios 22:15 e Provérbios 23, o 13 e o 14, vamos ler o seguinte: o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Afastará de quem? Da insensatez. Ok? Então, muitas vezes nós temos que usar a vara da disciplina para a criança ser afastada da insensatez ao qual o coração dela é inclinado. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte, ok? Então, você sabendo como disciplinar fisicamente o seu filho, você tem que disciplinar se for preciso, tá? Porque essa disciplina física não vai matar ele, mas pelo contrário, pode lá na frente salvá-lo da morte, ok? Então, na correção, você pergunte assim, que nós vimos já. O que você fez está certo? Né? Você lembra que eu e sua mãe lhes ensinamos que não poderia fazer isso por causa disso, disso, daquilo? Então, o que você fez está certo? E não pergunte por que você fez isso, porque aí você vai dar chance para a criança de culpar a outros, entendeu? Por que que você fez isso? Ah, eu fiz isso porque fulano de tal, assim, 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 assado, fez também, né? Ele pediu para me fazer, que é pá, 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 pá. Não. Então pergunta assim, o que você fez, tá certo? Você está afirmando que foi ele que fez, né? O que você fez, tá certo? Isso que você fez, ok? Quando for aplicar a correção, leve a criança a um lugar a sós, ok? Tire ela do meio das pessoas. Leve a um lugar a sós, aonde ela não venha se sentir o quê? Envergonhada. Esclareça calmamente que você não se alegra, desculpa, em discipliná-lo, né? Você fala, olha filho, eu vou ter que te disciplinar fisicamente com a vara da disciplina, porque você fez isso novamente e você sabe que isso não deve ser feito, porque eu expliquei para você que não deve, eu adverti você que não era para fazer mais e você fez. Então agora você vai ser corrigido, mas saiba que eu não estou alegre, eu não estou feliz em fazer isso com você, mas é preciso, ok? Como está em Lamentações 3, versículos 31 ou 33, né? Deus também não se alegra em corrigir a nós, os seus filhos. Está escrito assim: pois o Senhor não abandona ninguém para sempre. Embora traga tristeza, também mostra compaixão por causa da grandeza do seu amor, pois não tem prazer em afligir as pessoas. Então Deus não tem prazer nenhum em afligir as pessoas e nem em nos causar tristeza. Bom, explique
E é só por amor que os pais se dispõem a corrigir filhos. Né? Fala, filho, eu vou te corrigir porque eu te amo. E essa correção, neste momento, pode ser dolorosa para você. Mas mais para frente, você vai me agradecer porque vai te salvar de algumas coisas. Né? E Provérbios 13, 24 diz assim: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Ok? Então explica, olha, filho, se eu não gostasse de você, se eu não te amasse, eu não ia te disciplinar, não ia te ensinar. Mas como eu te amo, eu tenho que te disciplinar. Discipline com vara ou objeto neutro. Provérbios 23, 13. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Né? E discipline para doer, né? Para doer quer dizer o quê? Para sentir. Não é a questão de espancar o filho, não é a questão de deixar o filho roxo, não é a questão de você machucar o seu filho. Não, dependendo do objeto que você vai utilizar, uma cinta, uma vara de marmelo, alguma coisa assim, você vai dar uma, duas nele, né? Não vai espancar, pá, pá, com raiva, né? Nós vimos que com raiva nós não devemos nem disciplinar. Se a gente estiver fora de si, tiver com raiva, nem encosta no seu filho, nem disciplina. Temos que disciplinar com consciência, né? Nós temos que explicar calmamente para ele o que ele fez de errado e falar, ó, filho, por que você fez isso? Você desobedeceu, nós advertemos, você continuou, então agora você vai levar 3 varadinhas aqui, ok? Para você aprender. E seja para doer, né? O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Então, se não doer, a criança se torna sem vergonha. Discipline no lugar certo. Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, né? Então, disciplina no lugar certo é afastado de outras pessoas, a sós com ele, e também para não machucá-lo, mas sim só para corrigi-lo. Deixe a criança chorar, sendo que chorar não é gritar, é fazer escândalo. Explique que você sabe que está doendo e compreende o seu choro. Tá? Filho, eu sei que está doendo, eu estou vendo que você está chorando, mas é para o seu bem, ok? Compreendo. Agora, a quarta etapa, né? Primeira etapa nós ensinamos. Segunda etapa nós advertimos. Terceira etapa nós corrigimos. Não. Agora a quarta etapa, que é o consolo, ok? Faz parte também da disciplina o consolo. Então, Jó, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim: Mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Ele bate, mas com suas próprias mãos o curam. Ok? Então a gente vê que o próprio Deus, ele nos disciplina, mas depois ele nos apazigua, ele nos ama, ele trata de nós, das nossas feridas e nos cura. Então, pegue a criança no colo ou deite sua cabeça no seu colo, depois que você a disciplinou que ela está chorando. Né? Comunique a ela que você não a deixará até que a dor passe. Assim que o choro diminuir, pergunte a ela se já está em condições de orar. E ore então com a criança e depois saiam juntos do quarto. E se a criança se mantém rebelde, então, nesse caso, discipline-a novamente. Mas jamais deixe de disciplinar o seu filho. Você vê que seu filho está fazendo algo de errado, a primeira coisa é você ensinar, instruir. Depois, se ele não entendeu sua instrução, seu ensinamento, adverte ele. Olha, você está sendo advertido. A próxima vez eu vou te corrigir. E se ele não obedecer a advertência, aí você corrige ele, ok? Mas sempre depois da correção tem que haver o consolo, tá? Para não quebrar o relacionamento também de amor. Bom, pessoal, então uma frase final aqui do Dave Merck diz o seguinte: para um retorno eterno, invista hoje na poupança do seu filho. É um trocadilho, na verdade, né? Mas é uma frase para se pensar. Para um retorno eterno, né? Para que seu filho venha amar a Deus, se submeter a Deus e ter uma vida eterna,
invista hoje na poupança do seu filho, né? Ou seja, deixa bem claro aí que quando nós temos que corrigir, quando nós temos que discipular fisicamente nosso filho, que seja no bumbum dele, na poupança dele, ok? Então é isso aí, pessoal. Nós vimos aí que de apenas um versículo, né? Versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, nós podemos tirar a imensidão de coisas aí que nós, como pais, devemos ter sempre em mente. E como realmente tratar com nossos filhos, de como realmente ensinar nossos filhos, tendo sempre a certeza que tudo aquilo que ele está aprendendo está ficando aonde? No coração dele, no interior dele, para que quando ele cresça, ele da mesma forma venha a ser submisso a Deus. Assim como ele foi submisso a nós, os pais, ele venha também ser submisso a, ok? Então é isso aí, ficamos aqui por hoje. Quero orar novamente com você e abençoar a sua vida. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este momento que o Senhor esteve conosco, o teu Santo Espírito ministrando em nossas vidas, teu Santo Espírito, Senhor, ensinando a nós o que fazer, como tratar, como conversar, como disciplinar com nossos filhos. E nós, a cada dia, Senhor, possamos realmente colocar isso em prática, para que sempre o nosso coração possa estar voltado a Ti. Não somente o nosso coração, mas o coração da nossa família, o coração dos nossos filhos. Assim como Paulo, Pai, vem escrevendo aos Efésios, essa nova humanidade formada em Cristo Jesus, né? Essa junção desse mistério entre gentios e judeus. E agora, na prática, ele vem nos ensinando a como nos comunicar, como temos comunhão uns com os outros, sujeitando uns com os outros, ó Pai. Nós vimos que a relação de pais e filhos é algo de suma importância, Senhor, porque nós ensinamos nossos filhos não somente a submetermos a nós, mas principalmente a nos submeter a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu abençoo a todos aqueles que estão vendo, Senhor, esta aula, a família deles, ó Pai, a todas as pessoas que estão ao redor, Senhor, deles, que o Senhor possa protegê-los aonde eles estiverem, a casa, o trabalho, o serviço, os estudos, ó Pai, que eu possa sempre estar dando a eles saúde, paz, fé e esperança, derramando sobre cada um de nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor, Pai. Nos dá uma ótima semana na tua presença. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito obrigado. Você ficou comigo até aqui. Se você gostou dessa aula, como sempre, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo e principalmente não esquece de compartilhar essa lição, esse vídeo com outras pessoas, ok? Grande beijo a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.